Vamos lá. Mais um ponto a se considerar na história do Brasil. Eu terminei dizendo que era um ponto que mancha não só o Brasil, manchou o mundo inteiro. Que é, vocês sabem, a escravidão do negro. Então vamos lá. O que a gente tem como isso? A gente tem a justificativa da escravidão. O branco estava associado ao dia, à virgindade, à inocência. O negro estava associado a tudo que era ruim, preto, escuro. E isso a gente transfere para o ser humano. O Mandela já dizia, você não nasce preconceituoso, você vira preconceituoso. Aquilo é incutido em você. Então, qual era a justificativa? Bom, o escuro é diferente, então eu posso utilizá-lo para outras coisas. Além do que, eles utilizaram até a Bíblia para poder justificar a escravidão. Se vocês conhecem a história de Noé, a arca, etc., canetinha, tá? Noé tinha filhos, tá? Então, o que acontece? Existe um trecho na Bíblia em que Noé está bêbado, está comemorando que as uvas dele saíram. Então, ele está bêbado e nu. E o filho o vê bêbado e nu. E ri dele. E, segundo consta na Bíblia, Noé amaldiçoou o filho. Diz que os filhos dele, os descendentes dele, serão submetidos à escravidão. Então, no contexto geral daquele século XVII, século XVIII, século XV, o que eles acharam? Colocaram isso dizendo que a escravidão tinha que ser justificada por causa disso, porque era uma coisa que vinha de Deus. Agora você justificar uma coisa dizendo que Deus gosta de escravidão é demais da conta, mas vamos lá. Mas a gente tem que dar um retorno. Vamos lá para o continente africano. Todos eram livres no continente africano? Não. Todos viviam em paz no continente africano? Não. Para princípio de conversa, meus queridos, ninguém era livre na África. As tribos guerreavam dia a dia, ano a ano, mês a mês. Então, o que você tinha eram tribos guerreando contra tribos. E as tribos que venciam escravizavam as tribos perdedoras. Então, se você for contar bem, quando o português chegava aqui para comprar o negro, ele não estava comprando um negro livre, ele estava comprando um negro que já era escravo, daquele outro negro. Então, as pessoas falam assim, o Brasil escravizou, a Europa escravizou, não sei o quê. Gente, o cara já vinha escravo de lá. Como eu disse antes, eu não estou justificando a escravidão. Eu estou dizendo que ela já vinha de lá. O povo já tinha esse estigma de escravidão lá. Isso já era uma coisa da cultura deles. Perdeu, vira escravo. Né? Se a gente for contar bem, na Bíblia também está dizendo isso. Elas perdiam para outras tribos, se tornavam escravos da tribo que ganhava. A mesma coisa os índios aqui. Se a tribo dos tupis perdia para a tribo dos guarás, um era escravo do outro. Né? Não justifica você escravizar um povo inteiro. Um povo inteiro ser escravizado por conta da cor da pele dele. Então o que você tem? Os índios, os escravos eram trazidos para cá, mas a maioria não falava português de jeito nenhum. Você tem bandos do Ares, tem todo tipo de tribo aqui. Tá? Então, eles já chegavam aqui para quê? Trabalhar na lavoura. Na lavoura da cana, mais adiante na lavoura do café, tá? Porque quando o ciclo da cana acabou, porque todo mundo já sabia fazer cana, todo mundo já sabia fazer açúcar, você instituiu o café, trazido por palheta. O café se tornou uma das maiores riquezas desse país, gente. Não tanto quanto ele é agora. Ele agora não é tanta riqueza assim, claro. Mas naquela época era muito grande a procura pelo café. E os negros aprendiam rapidamente como fazer isso. Então você tinha fazendas enormes de café. E os donos dessa fazenda tinham
Eram barões, condes, duques, tudo. Tudo ganha lá pelo ouro. A escravidão fica no nosso país até o século XIX. Século XIX, 1900, não, século XIX, 1888, 13 de maio de 1888. Claro, já havia a escravidão na África. O livro aqui diz a escravidão na África. A escravidão já existia na África. Eram bem diferentes das europeias. Você tem uma ideia que eles falavam assim pro dono do escravo: você pode bater, mas não pode matar. Pode bater, mas não pode marcar. Você pode castigar, mas não pode... É uma coisa que não tem lógica, gente. Você pode bater, mas não pode... Eles deixavam o cara preso num pelourinho, pendurado, durante 2, 3 dias sem comer. Como é que você não tá machucando uma pessoa desse jeito? É difícil. Os negros vinham para cá e, pelas contas da época, 3.800.000 negros vieram para cá. Esses 3.800.000 negros fizeram também a nossa miscelânea. Porque não tem só povo no Brasil, são diversos povos, diversas culturas misturadas. O Brasil é o que é por conta da sua miscelânea de povos. E é lindo demais da conta, vamos ser sinceros. Não era lindo nessa outra. Então vamos lá. Voltando à escravidão no Brasil. Nossa, a escravidão foi até 1888. Quando começaram as... Não vou dizer guerras, eu vou dizer reuniões. As reuniões para que os escravos fossem libertados começaram muito depois. Os escravos eram trazidos para cá em navios que tinham um apelido de tumbeiro, os chamados navios negreiro, também conhecido como tumbeiro. Por que tumbeiro? Porque era uma tumba mesmo para algum dos escravos. A maioria dos escravos morria antes de chegar aqui, tá? Bom, a nossa aula sobre os escravos continua na próxima, tá? Ainda tem muita coisa para falar para vocês. Eu tenho que dizer para vocês que quando começava essa captura era completamente diferenciada. Algumas tribos vendiam os irmãos delas até por uma garrafa de cachaça. Você vê como o negócio era brabo. Na próxima aula, eu vou falar sobre o negro, a escravidão e qual era o tratamento que era dispensado a cada um deles. Tá? Porque existiam os escravos de casa, os escravos de lavoura e os escravos de rua, tá? Como é que se conseguia uma liberdade, o que era uma carta de alforria, isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então, gente, até lá. Beijo.